Boa tarde. Eu vou estar dando início à apresentação sobre a época de plantio, abertura das covas ou sulco, plantio das mudas e cuidados pós-plantio. A dupla é composta por Guilherme Gomes e Lorena Almeida. Aqui nós temos as figuras representando as frutas cítricas, que são a lima ácida, o limão, o pomelo e a tangerina. Agora eu vou estar falando sobre a época de plantio, quais são as recomendações indicadas para essa cultura. O plantio ele deve ser feito a época ideal para ser feito o plantio é no período chuvoso ou em outra época, desde que exista água suficiente para irrigar ou regar, porque essa é uma cultura em que o clima exerce grande influência sobre o vigor e longevidade dessas plantas, além de influenciar também sobre a qualidade e quantidade dos frutos. E esses frutos eles se desenvolvem melhor em regiões de clima mais amenos. Outra recomendação também é evitar o plantio nos dias de muito sol, dando preferência aos dias mais nublados e que estejam com temperaturas mais amenas. Outra recomendação também é evitar dias que estejam ventando, principalmente ventando muito. Agora eu vou estar falando sobre a abertura das covas. A abertura das covas, elas podem ser manualmente ou mecanizada. Quando a abertura ela for manual, a terra da camada superficial ela deve ser separada da terra do fundo da cova, porque ela é mais rica em nutrientes e ela será usada para preencher novamente a cova após a mistura com adubo, esterco e calcário. A quantidade necessária dessa mistura ela depende da análise do solo, que deve ser feita antes do plantio. A recomendação quanto à abertura das covas, elas devem ser abertas nas dimensões de 60 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento por 60 centímetros de profundidade. E essas covas elas devem ser preparadas 30 dias antes do plantio. Na abertura da cova, deve-se separar a terra da superfície, que está aqui simbolizada pela letra A, e do subsolo, que está aqui simbolizada pela letra B. Essa cova ela deve ser adubada com 10 a 20 litros de esterco de gado curtido, ou pode-se utilizar também de 5 a 10 litros de esterco de aves. Além de que é recomendado utilizar 200 gramas de superfosfato simples, 1 kg de calcário, caso não tenha sido feita a calagem na área total. Agora aqui no enchimento da cova, depois de ter feito isso, deve-se colocar primeiro a terra da superfície, aqui a letra A, e depois a terra do subsolo, aqui a letra B. Agora eu vou estar falando as recomendações para o plantio das mudas. O plantio das mudas, como eu disse anteriormente, ele deve ser feito 30 dias após o preparo da cova. E ele deve seguir as seguintes recomendações. Deve ser feito em dias nublados, como eu disse, no início do período chuvoso, e a muda ela deve ser plantada acima do nível do colo, porque isso vai evitar o afogamento do colo. Esse afogamento ele favorece a incidência de doenças, como por exemplo a gomose. E aos 30 a 40 dias do plantio deve ser feita uma adubação. Essa adubação ela deve ser feita em cobertura
E a recomendação é utilizar 5 gramas de ureia e 30 gramas de cloreto de potássio. O replantio das mudas ele deve ser feito entre 30 a 45 dias após o plantio e deve ser utilizado mudas vigorosas. Após o plantio, deve ser feito uma série de cuidados para garantir a vigorosidade dessas plantas. Os cuidados pós-plantio, eles incluem que logo após o plantio das mudas, os tratos mais importantes, eles consistem na realização da irrigação até o pegamento. Deve ser feito também o controle de formigas cortadeiras de folhas e de abelhas, que são prejudiciais a essa cultura. Fazer também a eliminação das brotações que surgirem abaixo das ramificações principais dessas mudas e fazer o replantio das mudas que morrerem. Obrigada.